Saúde a igreja na paz do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estar na sua casa, para nós exaltarmos, glorificarmos e engrandecer ao seu santo nome. Sou sujeito a falar que a minha alma está muito alegre em estar congregando, em ter este privilégio de ministrar a santa e poderosa palavra do Senhor aqui na nossa igreja sede. E por isso não posso deixar de expressar o meu louvor, a minha gratidão primeiramente ao Senhor e em segundo a minha família, pois Deus Ele tem sido bom não somente comigo, mas para com todos que são da minha família. Quero aqui também louvar a Deus, externar a minha gratidão, primeiramente a vida do nosso pastor presidente, pastor Carlos Roberto, e assim também toda a diretoria. Louvo a Deus pela vida do pastor Marcos Gouveia, que creio que está representando hoje a pessoa do pastor Carlos. Que Deus continue te abençoando, meu pastor, em nome do Senhor Jesus. Louvo a Deus também pela vida do amigo Will, que Deus continue te abençoando, evangelista Will, não somente você, mas toda a sua família. Deus te abençoe, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Quem veio ouvir a palavra de Deus, dá um glória a Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. Evangelho de Jesus Cristo. Louvo a Deus também pela vida da minha companheira, da minha adjuntora, da minha esposa, está ali no final. Faz assim com a sua mão, filha, que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. Quem achou, diga amém. Diz assim: e chegando Jesus às partes de interrogou os discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do homem? E eles disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Tu disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vou repetir o versículo de número 13, a última parte deste versículo. Quem dizem os homens ser o Filho do homem? Quem dizem os homens ser o Filho do homem? Coloque a sua Bíblia no seu assento, façamos uma oração. Deus eterno e soberano, nós te louvamos e te agradecemos por ter chegado até esta casa de oração. Nós te louvamos e te agradecemos pelos louvores que já foram entoados neste momento e pela tua poderosa presença. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que assim como o Senhor tem se feito presente até este momento, continua, Senhor, se fazendo presente, operando neste lugar, pois certamente não somente eu, mas toda a tua igreja crê que o Senhor tens liberdade para realizar aquilo que o Senhor quiser nesta igreja. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que pelo poder que há na sua palavra, o Senhor possa realizar grandes coisas neste lugar,
e esta pessoa que há de escutar a tua palavra não possa voltar para casa da mesma maneira que chegou neste lugar. Deus, continua nos abençoando em tudo, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: queridos, o texto que nós tomamos por base na noite de hoje, ele é um texto que vai nos descrever Jesus, ele interrogando os discípulos para que eles respondessem a duas perguntas. A primeira pergunta que Jesus pediu para os seus discípulos responderem foi: quem as pessoas estavam dizer ser o Filho do Homem? Nesta primeira pergunta, Jesus ele quer saber o que as pessoas estavam dizendo sobre quem é ele. Ele ouviu os seus discípulos responder que uns diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era o profeta Elias, outros que Jesus era um dos profetas. Ouvindo esta resposta, Jesus então ele vai realizar a segunda pergunta, que foi: e vós, quem dizeis que eu sou? Nessa segunda pergunta, Jesus ele quer saber o que os seus discípulos dizem sobre quem é ele, e escuta do discípulo Pedro que ele é o Filho do Deus vivo. O que chama a minha atenção nessas duas perguntas de Jesus sobre quem é ele são as respostas, pois a primeira pergunta, na primeira resposta da primeira pergunta, ela está completamente errada, pois Cristo não é o profeta João Batista, Cristo não é o profeta Elias, Cristo não é o profeta Jeremias. Porém, quando nós analisamos a resposta da segunda pergunta, nós vemos que ela está totalmente correta, pois Jesus ele é o Filho do Deus vivo e ele está acima de qualquer profeta. Percebam que a pergunta quem é Jesus é uma pergunta que desde a época em que Cristo se encontrava na terra era feita e respondida. Alguns respondiam de forma certa e outros respondiam de forma errada. Alguns respondem de forma errada dizendo que Jesus não é o Filho literal de Deus, que Jesus não faz parte da Trindade, que Jesus não é Deus e sim um modelo de ser humano perfeito. Todas essas respostas que eu acabo de afirmar, de falar, são respostas que são respondidas nos dias atuais, pois a pergunta quem é Jesus não era feita somente na época em que Cristo se encontrava aqui na terra. A pergunta quem é Jesus, ela continuou sendo feita e continua sendo feita nos dias atuais e respondendo. Porém, assim como na época de Cristo, as pessoas respondiam um de forma certa e outros de forma errada, nos dias atuais também não é diferente, pois tem muitas pessoas que quando perguntam quem é Jesus, eles respondem de forma errada. Porém, eu me alegro no Senhor, pois diante de tantas respostas erradas sobre quem é a pessoa de Jesus, existem as respostas corretas, e essas respostas corretas não são encontradas no Jornal da Manhã, essas respostas corretas não são encontradas em publicações de redes sociais, essas respostas corretas não são encontradas em sites da internet. Toda resposta correta acerca da pessoa de quem é Jesus está na Bíblia Sagrada, está na poderosa, inerrante, inefável, poderosa palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela traz respostas sobre quem é a pessoa de Cristo, de Gênesis a Apocalipse.
porém o Espírito Santo colocou apenas 4 respostas em meu coração. A primeira resposta que a palavra de Deus responde sobre quem é Jesus é que Jesus, ele sempre existiu. Está escrito na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 17: ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Também está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 3, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que se fez sem ele, nada do que foi feito se fez. Muitos pensam que Jesus é um ser que começou a sua vida quando ele nasceu na Belém da Judeia, porém nós aprendemos com a Bíblia Sagrada que a verdade é que antes do primeiro homem existir, que antes do pai na fé Abraão existir, que antes do maior líder de Israel existir, que antes até mesmo do maior rei de Israel Davi existir, Jesus ele já existia, pois Jesus ele fez todas as coisas. É por isso que nesta noite eu posso afirmar com todo o temor e veemência que há em meu coração, que se me perguntarem quem é Jesus, uma das respostas que eu posso dar é que o meu Jesus, é que o nosso Jesus, ele sempre existiu. Jesus não foi criado, ele é o Criador. Jesus não é mandado, ele é quem manda. Jesus não é governado, ele é quem governa. Quem é Jesus? É aquele que sempre existiu. A segunda resposta que a palavra de Deus responde sobre quem é Jesus é que, segundo a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 20, Jesus é aquele que desde antes da fundação do mundo já era conhecido como aquele que traria salvação para todas as pessoas. Entretanto, para que a salvação alcançasse todas as pessoas, foi necessário Jesus deixar de lado o direito à sua glória, o direito a todo o seu poder, e tornar-se semelhante aos homens. Jesus tornou-se semelhante aos homens, nasceu de uma virgem, cresceu como uma criança normal. Na sua adolescência, Cristo debateu com mestres acerca da lei, e com seus 30 anos de idade, ele deu início ao seu ministério. O ministério de Cristo, ele foi marcado por muitas pessoas curadas. O ministério de Cristo, ele foi marcado por muitas pessoas libertas, transformadas, ressuscitadas. O ministério de Cristo foi tão grande que marcou até mesmo no âmbito da natureza, pois sabemos que ele andou por cima das águas para se encontrar com seus discípulos no meio da tempestade. Sabemos que Cristo, ele alimentou uma multidão com poucos pães e com poucos peixes. Contudo, a maior marca que Jesus deixou
deixou não foi os milagres na vida das pessoas. A maior marca que Cristo deixou, o evangelista Hil, não foi os milagres no âmbito da natureza. A maior marca do ministério de Jesus foi ser fiel até a morte, e morte de cruz. Os evangelhos nos destacam muito bem que Jesus apanhou e permaneceu fiel, que Jesus foi zombado e permaneceu fiel, que Jesus foi flagelado e permaneceu fiel, que Jesus carregou a cruz pesada e permaneceu fiel, que Jesus teve o seu corpo pregado na cruz do Calvário e permaneceu fiel. Os evangelhos deixam bem claro que Cristo foi fiel até a morte, e morte de cruz, até que tudo se consumiu e a dívida dos nossos pecados estava paga. Se temos o privilégio de estarmos numa quinta da graça, adorando e exaltando ao Senhor, não é porque somos merecedores, não é porque somos vitoriosos, não é porque ganhamos alguma coisa, mas se estamos neste culto, tendo o privilégio de adorar ao nome santo do Senhor, é porque Ele foi fiel até a morte, e a morte de cruz, e nos trouxe salvação, e quitou a dívida dos nossos pecados. Aleluia! Pois Jesus, Ele é aquele que desde antes da fundação do mundo já era conhecido como aquele que viria morrer e traria salvação para todas as pessoas na terra. Se nesta noite, meu querido irmão, você é grato pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, se não te incomodar, com suas mãos levantadas ao alto, agradeça ao Senhor, pois se nós estamos aqui, é porque Ele foi fiel até a morte, e a morte de cruz. Aleluia! Quem é Jesus? Segundo o que a palavra nos descreve, Cristo, Ele é aquele que tem todo o poder, que tem toda a honra e toda a glória. Jesus, desde o princípio, Ele sempre teve todo o poder, Ele sempre teve toda a honra, Ele sempre teve toda a glória. Contudo, Cristo, Ele deixou de lado todo o seu poder, toda a sua honra, toda a sua glória, para tornar-se semelhante aos homens, quitar a dívida dos pecados da humanidade. Todavia, após Cristo cumprir com a sua missão, Cristo, Ele foi ressuscitado, e segundo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, do versículo 9 até o versículo 11, vai deixar bem claro que após Cristo ressuscitar, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a honra, Ele tem toda a glória, e que Ele está acima de tudo e acima de todos. É por isso que a igreja do Senhor, ela pode afirmar que Jesus, Ele está acima de Platão, um dos maiores influenciadores e filósofos que a filosofia já teve, que Jesus, Ele está acima de Albert Einstein, um dos maiores físicos que já pisou nesta terra, que Jesus está acima de Charles Darwin, o pai da evolução, que Jesus está acima de Nelson Mandela, o maior líder da África do Sul, que Jesus está acima de Martin Luther King, o maior revolucionário norte-americano. Não tem nada e nem ninguém maior do que Jesus Cristo, pois Ele é aquele que tem todo o poder, pois Ele é aquele que tem toda a honra, pois Ele é aquele que tem todo o poder. Eu saí da minha casa para
pregar para a igreja sede que Jesus ele não foi criado, Jesus ele é o Criador, que Jesus ele não é governado, Jesus ele é quem governa, que Jesus ele não é mandado, pois ele é quem manda. Quem é Jesus? É aquele que tem todo o poder. Quem é Jesus? É aquele que tem toda a honra. Quem é Jesus? É aquele que tem toda a glória. Então, se você se alegra a adorar este Deus que nunca perdeu uma batalha, que nunca perdeu uma guerra, mas que está acima de tudo, mas que está acima de todos, adore ao Senhor, engrandeça ao Senhor, reconheça que Ele é poderoso, reconheça que Ele é grande, reconheça que Ele é forte, reconheça que Ele está acima de tudo, pois Ele tem todo o poder, toda a honra e toda a glória. É este Jesus que eu e você estamos adorando nesta noite. Enquanto o mundo está adorando um Deus fraco, nós estamos adorando um Deus que é onipotente, pois não tem nenhuma força bélica, pois não tem nenhuma força governamental, pois não tem ninguém no céu, na terra e debaixo da terra que é mais poderoso do que Jesus. Ele é o que tem toda a honra, toda a glória e todo o poder. Falácia, canto e de carga, alabaçube de comenência, alabaracia de camanto e de ré. Após Cristo ser ressuscitado, não tem ninguém mais forte que Ele, não tem ninguém acima dEle, não tem ninguém, pastor Marcos, que governa Ele. É por isso, se o mundo nos perguntar, meu pastor, quem é Jesus? A gente pode responder, é aquele que tem toda a honra, toda a glória e todo o poder. Aleluia. A quarta e última resposta que a palavra de Deus ela responde acerca da pessoa de Cristo é que Jesus é aquele que trouxe salvação para todos, mas que não voltará para todos. A quarta resposta, e eu já caminho para o fim, que a Bíblia nos fala acerca da pessoa de Cristo, é que Ele morreu para todos, mas Ele não volta para todos. Está na Bíblia? Está. Segundo o que o apóstolo Paulo escreve no capítulo de número 9 do livro de Hebreus, versículo de número 28, Ele voltará sem pecado para buscar aqueles que esperam por salvação. Na primeira vinda, Jesus carregou todos os pecados da humanidade. Na primeira vinda, Jesus carregou toda a culpa da humanidade. Na primeira vinda, Jesus carregou todos os pecados da humanidade. Na primeira vinda, Jesus carregou todas as falhas da humanidade. Na primeira vinda, Jesus carregou todas as imperfeições do ser humano. Porém, na segunda vinda, Jesus ele voltará, e ele voltará para buscar aquele que não tem pecado, aquele que não tem imperfeição, aquele que não tem erro, aquele que não tem falha, aquele que não tem pecado. Jesus voltará, mas ele não voltará para o pecador. Jesus voltará para a igreja, para os santos, para os retos, para os justos, para os fiéis. Se na noite de hoje eu estou pregando
este momento a encontrar com Cristo nas alturas, por gentileza, por alguns segundos, abre a boca para exaltar, abre a boca para adorar. Só aqueles que têm uma vida reta, só aqueles que têm uma vida justa, só aqueles que reconhecem que é pecador, mas que na segunda vinda, João Vitor, vai subir com Ele e vai se encontrar com Ele nas alturas. Se você anseia por este momento, adore ao Senhor, engrandeça ao Senhor, glorifique ao Senhor. Eu vou deixar você adorar. Somente aqueles que vão se encontrar com Cristo nas alturas, adore ao Senhor por alguns segundos. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, mas por alguns segundos engrandeça ao Senhor, exulte a Ele. Eu estou sentindo Ele aqui. Jesus na primeira vinda, Ele veio para todos. Ele não vem seleto, Ele veio para toda a humanidade. Porém na segunda vinda, Ele vai selecionar, e só subirá aquele que dia após dia está se humilhando ao Senhor, está colocando a sua cara no pó e clamando por misericórdia. Na primeira Ele veio para todos, mas na segunda Ele não vem para todos. Eu concluo a minha mensagem dizendo, pois a hora já é breve, quem é a pessoa de Cristo Jesus? De Gênesis a Apocalipse, a gente encontra a pessoa de Cristo. Não tem um livro que não tenha Cristo. Não tem um livro na Bíblia que não fale da pessoa de Jesus Cristo. Todos falam. Porém, na minha humilde opinião, talvez as 4 respostas mais importantes sobre a pessoa de Cristo são essas que eu acabei de falar. E se nos perguntasse, me dê 4 respostas acerca da pessoa de Cristo, eu diria que Ele é aquele que sempre existiu. Pois desde antes que o mundo fosse mundo, ou que houvesse todas essas galáxias, Ele já governava, Ele já era. A segunda é que desde antes da fundação do mundo, Ele já viria salvar todos. A terceira é que não tem ninguém acima dele, pois Ele tem todo o poder, toda a honra e toda a glória. E a quarta resposta é esta: Ele veio para todos, mas não voltará para todos. Ele veio para todos, mas não buscará a todos. E se você vai ser a igreja vitoriosa que subirá com Ele, se coloque sobre os seus pés, adorando e engrandecendo ao nome dEle. Eu quero orar por você. Antes de eu entregar o microfone ao pastor Marcos Gouveia, só que eu vou pedir por gentileza que você arrume alguém para orar. Não ore sozinho. Ache uma pessoa, homem com homem, mulher com mulher. Se for sua parente, tudo bem, mas ache uma pessoa para orar. Obrigado. E a gente vai fazer uma oração, e eu vou entregar ao pastor Marcos. Eu tinha tantos outros sermões a pregar, mas minha esposa é testemunha. Quando o pastor me chamou, 5 horas da tarde, o Espírito Santo colocou este sermão no meu coração. Fale acerca da pessoa de Jesus, porque hoje em dia o que mais tem é gente falando da pessoa de Jesus, mas falando de forma errônea, mas falando de forma errada,
Mas falando de qualquer maneira, o Espírito Santo ministra ao meu coração. A igreja de Cristo precisa saber quem é a pessoa de Jesus. Cristo, ele é forte. Cristo, ele é poderoso. Cristo, ele é grande. Cristo sempre existiu. Cristo morreu para todos. Cristo está acima de todos. E Cristo não voltará para todos, mas somente para os santos, para o justo, para aqueles que foram fiéis até o final. Começa a orar. Ora por essa pessoa que está ao seu lado. Alargue a sala. Que leve a sub de canto e de cal. Elemanto e de herga sub de come anderefá. Ele mandou calamanto e de herga sub de que assome andé. Ó Deus eterno e soberano, justo e fiel, nós pregamos acerca da pessoa do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós pregamos, Senhor, que o teu Filho amado, ele sempre existiu. Antes do primeiro homem existir, o Senhor já existia. Antes de Abraão existir, o Senhor já existia. Antes de Davi existir, o Senhor já existia. Antes do Senhor nascer em Belém, o Senhor já existia. Pois o Senhor não foi criado, o Senhor é o Criador. Pois o Senhor não é mandado, o Senhor é quem manda. Nós pregamos nesta noite, Senhor, que o teu Filho amado Jesus Cristo, ele é aquele que desde antes a fundação do mundo já era conhecido como Cordeiro que viria para trazer salvação para toda a humanidade. Nós cremos, Senhor, pelo poder que é na sua palavra, que o Senhor permaneceu fiel e que foi fiel até o final. Pois se estamos nesta quinta da graça, pois se existe a Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão, é que o Senhor foi fiel até o final. E por isso estamos aqui orando em teu nome, e por isso estamos aqui clamando em teu nome, e por isso estamos aqui adorando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. Nós pregamos, ó Pai, que o teu Filho Jesus Cristo, ele tem todo o poder, ele tem toda a honra, ele tem toda a glória. E nós cremos que se ele tem todo o poder, não tem enfermidade que o Senhor não possa curar. Se tem alguém nesta noite, eu oro no nome poderoso de Jesus. Vai retirando toda a dor, vai retirando toda a enfermidade, vai retirando todo problema na saúde. Pois nós cremos que tu tem todo o poder sobre as enfermidades. Nós cremos, ó Deus, que tu tem toda a honra, que tu tem toda a glória, e que tu tem todo o poder para abrir porta onde não tem porta, para abençoar onde o homem não quer abençoar, para mudar o rumo da história onde o homem não consegue transformar. Nós cremos que tu tem todo o poder, e por isso não tem depressão, e por isso não tem angústia, e por isso não tem ansiedade que o Senhor não consiga curar. Se tem, Senhor, alguém que se encontra aqui nesta noite, ou me escuta por qualquer meio de comunicação, tu tens todo o poder. Cura esta pessoa, transforma a vida desta pessoa. Pai, nós pregamos que o Senhor na primeira vinda veio para todos, mas que não voltará para todos. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê vigor, que o Senhor nos coloque no caminho e nos faça do tamanho da porta estreita, para que possamos entrar por ela e morar na eternidade com o Senhor, para que possamos na hora do arrebatamento se encontrar com o Senhor nas alturas. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus, continua nos abençoando, continua nos ajudando em tudo,
tudo, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. E se a igreja crê assim também, diz um amém bem forte, mais forte para confirmar.